A próxima pergunta, ainda dentro do bloco sobre previdência e aposentadoria, vai ser feita pela professora Cida Garcia, mais uma vez. Vou aproveitar e convidar a todos para se juntar a nós no grito, que, diferente do que o candidato falou, nós gritamos sim, todo esse tempo. Estamos gritando e estamos lutando. É por isso que nós estamos aqui. Então, aos candidatos, essa pergunta é de forma muito pessoal. O candidato Rodrigo Alemão sabe muito bem disso, porque eu estive em várias reuniões a respeito da aposentadoria e a questão da jornada que até hoje não foi solucionada. Então, a pergunta vem nesse sentido. O governo Ademário cometeu vários atos deploráveis de ataque aos aposentados. Nós tivemos, há pouco, numa ação com aposentados, passamos a noite em frente à Câmara, mendigando respeito, mendigando. Fomos massacrados. Estamos sendo injustiçados. Inúmeras vezes fomos à Câmara, inúmeras vezes. Infelizmente, hoje, os professores se aposentam com a base previdenciária pela metade. O prefeito voltou agora à contribuição. Porém, eu, com 34 anos de carreira, 25 de prefeitura, não conseguirei me aposentar com toda a integralidade, porque o RH agora diz que eu preciso me aposentar, mas levarei apenas 100 horas, porque a média contributiva só a partir da lei. Eu nunca vi média contributiva ser sobre uma parte, não sobre o todo. Afinal, eu contribuí durante 34 anos. Então, eu, como professora de matemática, pergunto a vocês, o que vocês farão quanto a essa injustiça? Meus amigos aposentados devem estar nos assistindo. Eu estou cansada de assistir amigos aposentados doentes ligando para mim e perguntando quando é que isso vai se solucionar. Eu só entrei no sindicato por conta dessa bandeira, vou ser bem sincera com todos vocês. É uma bandeira que eu carrego há muito tempo e é muita injustiça. Aguardo ansiosa por essa resposta. Agora, essa rodada, a gente começa com a resposta do candidato Carlos. Professora, as suas palavras, literalmente, injustiçada, massacradas, é o que todos sentem. E as pessoas dizem assim lá fora, sabe, professora? Eu já vou responder a sua pergunta. Eles têm que fazer, os professores e o servidor, com amor. Mas espera um pouco. Claro que o professor e o servidor faz o seu serviço com amor. Mas como é que fica o prato, a comida, a casa? Como é que fica tudo isso? E vocês sabem, professores, que vocês são injustiçados, massacrados, e às vezes querem colocar vocês contra a população. E eu tive que explicar várias vezes nessas minhas andadas como vocês perderam na questão das aposentadorias, como vocês perderam na hora-aula, como vocês perderam tudo isso. Então, professora, isso tem que ser atacado de uma forma urgente. Quando eu falei lá atrás, professora, que nessa Lei 22 teve mais de 100 resoluções, sabe o que quer dizer isso? É uma completa bagunça. O administrador, ele tem que ter atitude para resolver esse tipo de coisa. Sentando com os professores, sentando com o advogado e querendo resolver. Sabe, professora, tem uma coisa, teve uma cidadezinha, que eu não vou falar que é Cubatão, que o Ministério Público se pronunciou e a prefeitura poderia recorrer.
e a prefeitura não recorreu. E sabe o que aconteceu? Colocou a culpa de seguinte: eu fiz isso por causa do Ministério Público. É muito cômodo isso. Eu não vejo problema nenhum em resolver essa questão das aposentadorias que foram cortadas. Eu não vejo problema nenhum em resolver o problema das páginas. Eu não vejo problema nenhum em resolver a questão do plano de carreira. A única coisa que precisa é vontade para se fazer isso. Mas eu não posso deixar de colocar para vocês o que aconteceu lá no passado. Nós temos uma Câmara, nós temos um prefeito, onde tudo vão solucionar agora. Tudo é fácil para essa que a senhora me colocou, que a senhora é injustiçada e massacrada. Tudo é fácil resolver agora. Mas eles têm poder aqui atrás. Por que não resolveram? Professor, eu garanto para a senhora que assim que assumir, eu vou resolver esse problema. Eu vou no Ministério Público, eu vou na Justiça. Se o Ministério Público falar que não, eu vou achar uma solução para que isso se resolva definitivamente. Porque até agora, podem falar o que for, a sua situação não resolveu. Professora, eu tenho certeza que os professores vão olhar para trás e vão votar na pessoa certa, não quem foi injustiçada com a senhora. Candidato Rodrigo. Professora, agradeço a pergunta e eu sou testemunha da luta de quantas vezes o sindicato, professores e professoras foram até a Câmara Municipal para reivindicar o direito no qual, professora, foi o grande motivo de eu ter rompido com o prefeito Ademário em janeiro de 2021, início do segundo mandato, por conta própria, vontade própria, justamente no sentido de que, no início do segundo mandato, foi nos prometido em que se estabeleceriam benefícios, se resolveriam essas questões em que, infelizmente, não se resolveram, e discurso, em época de eleição, não resolve nada, mas no dia a dia, cidadãos em que poderiam estar se posicionando, que se dizem tão entendidos sobre o assunto, pouco se manifestaram. Mas eu vi a luta do sindicato e de vocês para a resolução. E basta ter o bom senso para resolver isto. É óbvio, meu Deus, é insano pensar em que o período em que um professor se dedicou de 2004 a 2017 com uma carga complementar, suplementar, fazendo às vezes de outro até, não é considerado na aposentadoria. É um critério absolutamente injusto em que, eu repito, foi realizada uma comissão onde deveria em 30 dias, está aqui, ter apresentado uma solução. E quem era o presidente da comissão era o candidato César Nascimento, a prefeito hoje, para dar continuidade ao seu prefeito municipal, Ademário. Ao contrário disso, expediram decretos não considerando esse período de carga suplementar complementar, em que trouxeram prejuízos absurdos. Absurdos. Na prática, professora, na prática, eu reafirmo, eu já disse, em 7 de outubro, na transição, eu estarei pessoalmente tratando sobre isso. Dia 1º de janeiro da nossa posse, eu vou entregar o pacote de retomada de benefício aos servidores, ao presidente da Câmara eleito. Vou convocar a Câmara em janeiro, no recesso, para votar esse pacote de retomada de direitos, porque eu não conseguirei governar a cidade se não tiver o servidor público valorizado. E vocês vão ter o exemplo na prática de um prefeito que faz isso. Porque como presidente da Câmara, a primeira atitude que eu fiz em janeiro, quando assumi, foi convidar setor por setor da Câmara para entender as dificuldades e também as soluções dos problemas. Em 15 dias eu pedi um relatório de todos os servidores e dali saiu fruto de trabalho de criação de setor de tecnologia de informação, de resolver o plano de carreiras de transporte que tinha na Câmara, que temos na Câmara. Criei o setor de jornalismo na Câmara com toda a questão do plano de carreira. Criamos um processo eletrônico de tramitação gratuito com esse diálogo. E é isso que eu vou fazer como prefeito, da forma em que eu apresentei desde o início do Legislativo. Diálogo e respeito e colocar em prática as soluções dos problemas. Obrigada, candidato.